Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um resumo das lições da Escola Bíblica Dominical nesse primeiro trimestre do ano de 2025. Nesse vídeo, nós estaremos falando sobre a lição de número 7, faremos um breve resumo da lição de número 7, que tem por título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. As naturezas humana e divina de Jesus. E nós iremos aprender qual é a heresia que vai contra esses ensinamentos bíblicos, quais são as heresias que vão contra isso e quais são os textos bíblicos que nós precisamos aprender para usar, para combater essa heresia. Nós precisamos defender a nossa fé combatendo as heresias, até porque é o título dessa lição, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, nós iremos aqui aprender falando sobre as naturezas humana e divina de Jesus. E o texto áureo está em Romanos, capítulo 9, versículo 5, que diz: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. E para efeito de comparações, eu quero ler também na Nova Tradução Linguagens de Hoje, Romanos capítulo 9, versículo 5, nosso texto áureo, que diz: eles são descendentes dos patriarcas, e como ser humano, Cristo pertence à raça deles, que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Então, nesse texto de Romanos, capítulo 9, versículo 5, nós vemos a natureza de Jesus, ou melhor, as naturezas de Jesus, sendo ela humana e sendo ela também natureza divina. Porque o texto está dizendo para nós, eles são descendentes dos patriarcas. Aí ele continua dizendo, e como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Ou seja, como ser humano, Cristo tem essa linhagem, Jesus teve essa linhagem aí dos patriarcas também. Ele teve aí nessa descendência também como ser humano, porque ele nasceu da Virgem Maria, mas Maria vem aí, ou José, ele vem dessa linhagem aí também, por isso que Jesus ele pertence também a esses descendentes aí. Mas também o texto continua dizendo que Cristo, que é o Deus que governa todos, está mostrando a divindade de Cristo. Por isso ele tem essas duas naturezas. Jesus, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Jesus, quando nasceu como ser humano para vir sacrificar-se por nós, morrer naquela cruz para nos salvar, ele continuou com a sua natureza divina. Ele só não usou esse poder total dele, mas ele continuou tendo. Ele sempre foi 100% Deus. Sendo 100% Deus, ele sempre foi eterno, ele sempre teve os seus atributos, ele sempre foi Deus, mas também teve a natureza 100% humana, também sofreu como ser humano, foi tentado como ser humano, morreu também, morreu essa morte nossa física como ser humano, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e teve o seu corpo glorificado. Por isso, ele também ele foi 100% humano e 100% Deus também. A verdade prática diz para nós que Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Essa é uma grande realidade e nós só conseguimos acreditar nisso tendo fé na sua palavra, tendo fé na Bíblia, tendo fé na palavra de Deus, é que nós conseguimos, então, acreditar e ter em nosso coração a certeza que Jesus, ele foi 100% homem, mas também foi 100% e é 100% Deus, e acreditar que Jesus, ele é eterno e verdadeiro, mas ao mesmo tempo ele é um verdadeiro homem, como ele passou por essa terra. Então, é só através da fé que nós conseguimos acreditar nisso. É só através da fé que nós conseguimos, aliás, acreditar em tudo que a Bíblia diz. Nós precisamos da fé e exercitar a fé que nós temos em Deus e em Cristo Jesus, ele também sendo Deus. Eu quero falar das duas heresias
só um resumo dessas duas heresias que tentam falar que Jesus não tem essas duas naturezas, que Jesus não é homem, ou melhor, que Jesus não foi Deus e que Jesus também, apesar de ele ter sido homem, mas ele não foi totalmente Deus assim. E essas heresias, a primeira chama nestorianismo, e a segunda heresia que fala aí é sobre o monofisismo ou monofisismo, que é o que o comentarista coloca aqui para nós. Eu quero começar aqui lendo sobre o nestorianismo. É só colocar aqui o que ele colocou. Nestorianismo é a doutrina que ensinava a existência de duas pessoas separadas no mesmo Cristo, uma humana e uma divina, em vez de duas naturezas em uma só pessoa. Então, reparem a diferença do que o nestorianismo falava sobre Jesus e fala até os dias de hoje sobre Jesus, é que Jesus não tinha duas naturezas em uma pessoa, ele tinha duas pessoas e duas naturezas, o que nós não acreditamos. Nós acreditamos muito o contrário. Vou ler outra vez. O nestorianismo é a doutrina que ensinava a existência de duas pessoas separadas no mesmo Cristo. Uma humana e uma divina. Só que o que a Bíblia diz a respeito? A Bíblia coloca que em vez de duas naturezas em uma só pessoa, a Bíblia diz que Jesus ele tem duas naturezas em uma só pessoa, e o nestorianismo ele fala o contrário. Nestor ou Nestório, como aparece em outras versões, nasceu em Antioquia, ou seja, esse é um homem. Nestor, por isso que o nestorianismo é do ensino desse Nestor, ou Nestório, é do ensino dele, e ele fala aí essas coisas, por isso que é uma heresia. Ali tornou-se um pregador popular em Antioquia, em sua cidade natal. Em 428, tornou-se bispo de Constantinopla. Embora ele mesmo nunca tenha ensinado essa posição herética que leva o seu nome, em razão de uma combinação de diversos conflitos pessoais e de uma boa dose de política eclesiástica, Nestor foi deposto do seu ofício de bispo e seus ensinos condenados. Não há nas Escrituras a indicação de que a natureza humana de Cristo seja outra pessoa. Então, não existe isso na Bíblia. Muito pelo contrário, a Bíblia diz outra coisa, e eu quero ler o que a Bíblia diz. O ensino bíblico a respeito da plena divindade e plena humanidade de Cristo é claro, mediante as muitas referências bíblicas. O entendimento exato de como a plena divindade e a plena humanidade se combinavam em uma só pessoa tem sido ensinado desde o início pela Igreja, mas só alcançou a forma final na definição de Calcedônia em 451. Então, nós vemos que o nestorianismo, ele coloca Jesus como sendo duas pessoas, então é uma heresia. E falando da segunda heresia, o monofisismo ou monoficismo, é um termo que vem duas palavras gregas, monos, único, e physis, ou physis, que é natureza. Seu principal expoente foi um Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não o de unir, não se trata de união, mas mistura ou uma espécie de fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Ou seja, essa doutrina do monofisismo, ela nem coloca Jesus como 100% Deus e nem coloca Jesus como 100% homem. Então repare que essas duas heresias que também existem nos nossos dias de hoje, o nestorianismo, que ele fala que Jesus ele tinha era duas naturezas, mas duas pessoas também, ou seja, então são quatro unidos aí, não sabemos como, e o monofisismo é que Jesus nem era 100% Deus e nem era 100% homem, por isso que são duas heresias que nós precisamos
combatê-las. O nestorianismo e o monofisismo são duas heresias contrárias ao ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Mas nós precisamos acreditar que o Senhor Jesus é declarado da descendência de Davi, segundo a carne, e filho de Deus em poder. Ele é da descendência de Davi com relação à carne, nascido Jesus Cristo, que nasceu como um ser humano, da descendência de Davi, homem, e também ele é filho de Deus porque nasceu de Maria de um milagre, né? O Espírito Santo, então, foi que fez esse milagre, Deus fez esse milagre para que Jesus viesse a nascer. As heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para a conversão de nossa fé em Cristo e a sua perfeita revelação. Por isso que nós precisamos combater essas heresias. São duas heresias que precisam ser combatidas. E eu quero agora falar sobre as duas naturezas de Jesus pela Bíblia. Pela Bíblia nós podemos combater essas heresias tranquilamente. Eu só quero ler a introdução da revista, que o comentarista foi feliz em colocar essa introdução, dizendo que, uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, em 325, e a Trindade em Constantinopla, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, em 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e o monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Então, são considerados heréticos, são considerados aí heréticos porque são heresias que vêm tentar nos tirar aí a nossa visão, ou tentar tirar tudo que a gente já aprendeu a respeito de Jesus. Bem, lendo aqui sobre a dupla natureza de Jesus pela Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, eu quero ler aqui, Romanos capítulo 3, deixa eu ver se é o que está aqui na lição, não é? Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, versículo 3, coloca a divindade de Jesus segundo a carne, coloca a natureza humana de Jesus, versículo 3 do capítulo 1 de Romanos. E o versículo 4 diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então está mostrando aqui a natureza de Jesus, tanto humana quanto divina. Isso é a Bíblia mostrando para nós que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Foi 100% homem e é 100% Deus também. E também nós podemos ver isso na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1 e em Lucas capítulo 3, que mostra a descendência de Jesus, que mostra que ele é aí da descendência de Davi, também mostrando que Jesus também foi 100% homem. Em Filipenses capítulo 2, para encerrar, do versículo 5 ao versículo 8, mostra para nós também essas duas naturezas de Jesus, mostrando e provando que Jesus ele tem essas duas naturezas, a humana e a divina. E o texto diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, ou seja, tomando forma humana, fazendo-se semelhante aos homens, ou seja, forma humana, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto mostra para nós claramente que essas heresias não podem combater ou não podem ganhar força, porque a Bíblia é bem clara em dizer que ele é de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que teve em Cristo, porque ele sendo em forma de Deus, ou ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e vindo sofrer nesse mundo como ser humano para morrer por nós,
porque através dele e apenas através dele é que nós conseguiríamos sermos aí, entrar no âmbito da graça mesmo e sermos salvos. Só ele poderia fazer esse sacrifício, nenhum outro conseguiria fazer esse sacrifício. Por isso que Jesus, o Filho de Deus, ele veio e ele morreu em nosso lugar, mas isso prova, e esses textos provam para nós, que Jesus ele teve natureza humana e natureza divina também. Meus irmãos, então as naturezas humana e divina de Jesus é bíblica, é claramente bíblica, e nós teríamos inúmeros textos para mostrar e para combater essas heresias. E nós precisamos sim estudar a palavra de Deus para combater essas heresias que têm vindo muito forte nos nossos dias de hoje. Não pensem que o nestorianismo e o monofisismo não está nos nossos dias de hoje, porque eles também estão nos nossos dias de hoje. Muitos falando aí que Jesus, até acreditam que Jesus é Deus e também veio em forma humana, mas em duas pessoas distintas. O que isso não é verdade, é uma heresia, e também dizendo que Jesus ele nem foi 100% Deus e nem foi 100% homem também. Nós sabemos que isso também é uma heresia, porque ele teve sim o seu corpo 100% humano e 100% divino, sem perder os seus atributos divinos. Essa foi a lição de número 7 e eu aguardo vocês na lição de número 8 e que Jesus em Cristo vos abençoe.